cristão, casado e pai de 4 filhos, fundador do Grupo Lausdeu, mentor e palestrante, há mais de 16 anos transformando vidas através de consultorias e mais de 40 mil horas de estudo, consolidou seu conhecimento em diversas áreas, incluindo planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing e desenvolvimento de negócios, nutrição esportiva, neurociência e inteligência emocional combinando com princípios cristãos. Hoje, como apresentador do Lausdeu Podcast e imagem e semelhança do Criador, eu sou o Anderson Florenzano. Fala galera, Anderson Florenzano aqui para mais um Lausdeu Podcast. Galera, esse promete, hein, velho? Irmão do céu, cara, é uma figura, velho. Figuraça. Gostei dele de cara já. Chegamos. Estou aqui nada mais, nada menos com ele, Paulo Libonati, empresário, mentor, coach para empreendedores e apresentador do Libonati. Não, você vai começar me chamando de coach, né? Eu ia te perguntar isso, cara. Eu ia te perguntar justamente isso. Você não se incomoda? Imagina, eu amo. Coach? Primeiro porque, vamos lá, tudo que eu estive na minha vida foi para a construção do homem que eu sou hoje. Então, as formações de coach, eu não sou só coach. Eu fiz formação de coach ericksoniano, né? Eu fiz constelação integrativa sistêmica familiar, sou constelador, psicologia positiva, master coach, master trainer, treinador de treinadores. Então, eu estive todas essas formações e eu utilizo a ferramenta. É que a maioria das pessoas não sabe o que significa coach. E aí, até as pessoas que utilizaram da ferramenta, que passaram a usurpar da profissão coach, hoje não gostam de ser chamado de coach, por conta da prostituição da palavra. Como eu sei quem eu sou, não preciso de mimimi, não me ofende nada. É uma profissão, uma ferramenta que eu respeito muito, um processo evolutivo que me trouxe até aqui, e eu já estive coach durante muitas vezes. E a profissão de mentor, que hoje está na moda e provavelmente vai ofender bastante pessoas quando mudar de novo o nome. Justamente isso. Então não me ofende nada. É só um nome, é uma ferramenta. Ninguém sabe o que significa coach. Você procurar assim, as pessoas que fizeram não sabem. Coach nada mais é do que um processo. Na acepção da palavra, em inglês, coach é treinador. É mestre, é direcionador de posicionamento. Fechou? Aqui no Brasil, a profissão ela traz um estigma. Só que como confrontou muito a parte de psicologia, que eu também sou formado em psicologia positiva, então posso falar um pouco sobre isso também. Trouxe uma certa briga entre quem precisava fazer determinadas horas para constituir a formação e o cara que fazia ali uma formação de 7 dias e se tornava um profissional da área do coach. E o que é o coach aqui no Brasil? É uma ferramenta que extrai tudo aquilo que a pessoa quer para sair de um ponto A para chegar até o ponto B. Um ponto de partida para ir até o ponto de destino. Essa ferramenta, ela é utilizada em todos os métodos. Por quê? O que nunca ninguém falou. Coach nada mais é do que fazer perguntas. Sim. É você questionar, refletir sobre o que se passa dentro de você. Só que como nós somos acreditados a serem pessoas medíocres aqui no Brasil, tudo que você fala para reflexão vira motivo de chacota.
para quem não conhece. Então o ignorante, ele insiste em se sentir ofendido quando é chamado de coach. Eu comecei a me sentir incomodado, na verdade, devido à prostituição. Foi como você falou. Por quê? Porque acontece que o cara vai lá e faz um curso de 2 dias e já sai mexendo com o psicológico das pessoas. Aí pra mim, eu falo, cara, não é assim, velho. Você não pode tacar o dedo numa ferida com 2 dias que você fez um curso ali e já achar que você... Eu tenho pessoas que fizeram mentoria comigo, que o cara, malemar, fez mentoria, o cara já saiu pregando em igreja, mano. Eu tive que dar dura no cara, de mandar mensagem pro cara depois, o cara me bloqueou e continuou pregando. Falei, irmão, para, velho, para. Falei, calma aí, você chegou aqui. É que você quer no amor, você quer no amor ou na dor? Eu gosto dos dois pés no peito. Você tava comentando sobre isso no podcast. Então, bora. O que você tem que ver com a vida do cara? Deixa o cara pregar, mano. Outro dia o pastor virou pra mim e falou assim, não, você não pode pregar. Eu falei, quem falou pra você que não? Porque o Deus que eu sirvo já me permitiu e já me autorizou. Ah, você tem que ser ungido. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. No ministério de Jesus, ninguém ungiu ele. O cara que batizou ele... João Batista, o cara que batizou ele, não era pastor. E aí? Nesse caso, você aceitaria ser operado por uma pessoa que viu na internet um vídeo para te operar? Não sei qual a situação. Porque... É emergência? Não, sim. Esse caso que eu estou te passando em específico, separado, é um caso assim. Uma pessoa que estava muito perturbada e do nada ela saiu. Vamos lá. E foi... Nós temos duas... Eu entendi o que você quer falar, que existem muitas pessoas que estão doentes e querem curar pessoas. Pessoas doentes adoecem pessoas. Pessoas curadas curam, desbloqueiam e destravam pessoas. Essa é a regra. Mas vamos parar para pensar no mundão louco que a gente vive? Porque eu sou muito pragmático, mas ao mesmo tempo sou solucionador de treta, de problema. Então, acredito eu que para onde o mundo está caminhando, existem pessoas que eu não vou atingir. Por esse motivo eu dou tanta fala para os outros. Eu quero colocar ela, quero colocar ele, quero colocar todo mundo para falar. Por quê? Ou às vezes o que ele carrega é uma experiência que eu nunca tive. E o fato de eu não ter essa experiência, eu vou deixar você não ter? Sim. Imagina se eu tivesse tido a mesma linha de pensamento sua, porque uma ou outra pessoa que sentou aqui nunca falou. Foi legal ou não? Ah, mas para operar precisa de técnica, que é onde eu acredito que você queira chegar. Sim. O cara não tem técnica. Sim. Mas a técnica ela vem com o tempo. Agora, o fato de você falar para o cara não fazer é o que a maioria das pessoas faz na mediocridade, por exemplo, na escola. Quantas vezes você foi traumatizado e hoje você não é um cara... não estou dizendo você, estou dizendo qualquer pessoa. Sim. A generalidade das pessoas não é próspera, não é abundante, porque algum professor, algum avô, algum pai, alguma mãe travou, falando que não podia fazer. Então o fato de você falar que outra pessoa não pode fazer, porque esse é a sua experiência, nada mais prova do que alguém um dia disse para você não fazer. Então, o seu cognitivo, o seu consciente está permitindo que pessoas ou não, sejam ou não, façam ou não o que vieram fazer nessa terra. É o que eu chamo da síndrome de Deus. Se você só fizer o que ele falar, só o que ele falar, no seu ouvidinho, eu duvido que Deus falou, não, fala para ele não pregar. Duvido. Esse foi o seu ego. Porque Deus nunca ia falar para um filho dele que ele capacitou não fazer. Mesmo que ele esteja aprendendo. Vou dar um exemplo. Eu joguei bola a vida inteira. Várias vezes falaram para mim, você não pode fazer. Pô, tu não pode é foda, velho. Quem que falou para você que eu não podia jogar bola? Quem que falou que eu não podia jogar no ataque? Quem que falou que eu não podia jogar no gol? Quem que falou que eu não podia ser pastor? Quem que falou? Quem falou? Porque quem falou, provavelmente, sofreu para falar. Aí não quer dar palco pro cara que não sofreu. Não, se eu sofri, você tem que sofrer.
Faz sentido ou não? Sim, com certeza. Eu estou entendendo o seu ponto de vista. Mas nesse caso, o que eu estou querendo passar é o quê? Cara, é uma coisa muito séria você mexer com uma ferida de alguém, querer tratar a ferida de alguém sem ter a mínima noção. Hoje a gente está acontecendo isso dentro de igreja. Eu acredito. Pastor totalmente perdido ali, querendo direcionar uma pessoa. Eu entendo o seu ponto de vista. E eu até, para te falar a verdade, concordo que a pessoa tem que ter o mínimo de embasamento, de conhecimento. Na verdade, eu acho assim, não sei nem se é ter conhecimento. Você tendo Deus, cara, com certeza o que você fazer vai sair perfeito sendo um único dia. Você pode fazer, sim, um curso de um dia e ser o melhor da classe de um ano. Você chamou de 10 minutos. Não. Aqui uma hora, mas com Deus sempre é totalmente diferente. É isso, cara. Se tiver isso. Deus, essa questão concordo plenamente, 100%, não tenho o que falar. Então, mas por que? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que então a gente não investe nisso? Das pessoas entenderem o que vieram fazer na Terra? Porque, o cara foi falar para outra pessoa o que ela pode ou não pode fazer. Eu, com a capacidade cognitiva, lógica que eu tenho hoje, eu faço 3 perguntas, sempre. Qualquer coisa, qualquer pessoa falar, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, ou você vai fazer isso, ou você não vai fazer isso. Eu faço 3 perguntas. Quem está falando tem embasamento bíblico, científico ou jurídico? Não. Então não serve para mim, porque é só a opinião dela. E a opinião dela, eu mando ela enfiar no orifício rugoso para nunca mais sair de lá. Essa é a loucura. Por quê? A pessoa tem experiências na vida dela e quer jogar o lixo emocional dela em mim. Cara, isso aí com certeza. Não vai pegar. Sabe por que não vai pegar? Primeiro, eu não sou lixeiro. Não reciclo. Embora a gente tenha que enaltecer aqui as pessoas que nasceram com essa missão de reciclar lixo dos outros. Tem um monte de gente que fica quieto. Que legal, você tá falando um monte de merda e eu vou ficar quieto. E ficam. E por não ter tido embasamento científico, conhecimento, entendimento e espiritualmente não ter gerado sabedoria, elas aceitam. Agora, que existe uma série de doutrinas sendo jogadas ao vento sem o menor conhecimento, eu concordo com você. Tem um monte de pastor aí que só fala besteira. Você sabe que uma vez o pastor virou para mim e falou assim: você não pode falar sobre isso. Falei, não pode? Amém, hein? Glória a Deus, hein, pai? Olha lá, ó. Eu gosto quando ele se manifesta. Você não pode falar sobre isso, o pastor falou. Eu falei, quem disse para você que eu não posso? Não, porque você não conhece a Bíblia e não. Falei, tá, então eu vou ler ela 3 vezes. Já li 2. Prometi que eu ia ler no mínimo 3 e eu ia colocar como objetivo na minha vida ler 7. Antes de partir desse mundo, eu quero ler 7 vezes a Bíblia. Só que na leitura da Bíblia, eu coloquei pontos de inflexão conscientes. Quando ele falou isso para mim, eu falei, o que me geraria mais autoridade do que um cara que estuda teologia, por exemplo? O que eu poderia falar para confrontá-lo? Aí o cara virou e falou assim, não, isso tá nesse capítulo, nesse versículo. Tá aqui, né? Eu falei, muito bonito, você decorou, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você pisou onde Jesus pisou? Você foi lá no sepulcro dele ver que ele não tá lá, ou você só leu o que tava lá? Você foi no Jardim das Oliveiras pensar como ele pensou? Você subiu o Monte Sinai como Moisés subiu? Mas nem vamos lá no Antigo Testamento, vamos só na salvação. Com Deus, seu relacionamento é o que está escrito lá? Porque ele disse que onde você colocar a planta dos seus pés será seu, certo? A propriedade da história de Jesus se passou em Israel, Jerusalém. Sim ou não? Sim. Fechou a maior parte do tempo.
né? Cafarnaum. Eu fui em tudo isso aí. Pisei no Mar da Galileia. Mergulhei no Mar da Galileia. Fui batizado no Rio Jordão. E aí eu virei pro pastor e falei: e você? Fez isso? Não. Então a autoridade aqui sou eu. Que está na Bíblia, a autoridade sou eu. Você só leu? Eu não. Eu plantei a planta dos meus pés. Eu vivi a experiência. Eu fui lá, eu vi. Eu vivi, eu senti tudo que ele sentiu. Hã? Você só leu. Então, nível de consciência te dá embasamento para você falar o que você está vivendo hoje. Eu respeito. Tem pessoas que vêm falar comigo e eu falo: cara, eu respeito o que você está falando. Porque no nível de consciência, na sua base lógica consciente, é a única coisa que você pode entregar. Agora, um pastor que arroga dizer sobre a Bíblia e nunca pisou onde ele pisou, tem menos autoridade do que eu, mesmo eu não sendo pastor. Ainda. Porque eu acredito num processo evolutivo. E nós temos 5 lá, certo? Evangelista, apóstolo, pastor, profeta. Sim ou não? Sim. Tudo aquilo é uma missão que Jesus colocou ali. Vai do quanto você está disponível. Então, quando eu saio dos Estados Unidos e venho para o Brasil fazer parte de uma guerra espiritual, que as pessoas nomeiam campanha política, eu não estou trabalhando para uma pessoa. Eu estou trabalhando para o bem da humanidade, captando informações. Deixa eu entender o que está rolando aqui. Eu vou para a rua, eu faço música. Todas as músicas foram minhas. Todas as ideias de movimento de rua foram meus. Todas as criações ali foram minhas. Como ferramenta de Deus. Não eu, Paulo Libonati. Paulo Libonati, é um nome que está sendo usado como algo da criação, do Criador. Uma criação do Criador. Só isso. Só isso. Só que as pessoas, elas se colocam num patamar de: não, se não é você, você é o Salvador. As pessoas se colocam assim. Porque leram uma série de livros de manipulação, o que vai totalmente contrário à Bíblia. Por exemplo, a 48 Leis do Poder, que muitos coaches utilizam como ferramenta de manipulação. E ainda falam no final da Bíblia. É incongruente. Então, a incongruência, do mesmo jeito que me incomoda, eu acredito que te incomode também, pelo jeito que você falou, do cara sair daqui e já querer... Não, o cara sendo mentoriado, tentando resolver seus problemas, sair simplesmente querendo mentorear os outros. E acontece muito. Mas posso te falar uma coisa, que eu sempre falo aqui? Cara, eu estudo até hoje, muito, todos os dias procuro estudar. Eu me converti com 40 anos de idade, estou com 47 hoje. Topzera, tá bem. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu sempre falo isso, tem até corte meu falando isso, várias vezes repito isso. Eu me senti um tolo, cara, porque tudo que eu estudei, tá tudo aqui. Tudo que eu estou estudando hoje, eu acho aqui. Hoje eu só assimilo as coisas. Sim. Eu vou lá, começo a ver, de repente eu tô vendo ali um podcast ali, onde o Paulinho tá lá falando isso, aquilo, não sei o que, eu olho e falo: caraca, tudo isso que o Paulinho tá falando tá na Bíblia. Tá. Entendeu? A real é que nós somos mensageiros porque existem preguiçosos que não gostam de ler. Sim. Mas tá tudo aqui. Só que a maneira que é passada, talvez, vamos falar de um plano de Deus, para cada um entregar para pessoas que conversam a sua língua. Eu falo muito sobre isso. Você abre uma porta, você tem a chave para abrir uma porta, o Anderson tem uma chave para abrir outra porta, o Cardoso tem uma chave que abre uma porta, cada um tem uma chave que abre uma porta. O Cardoso tem uma ponto .40 que abre algumas portas. Então, assim, é falar a língua que cada um entende, com certeza. Cara, eu acho que assim, eu já falei muito sobre isso aqui e você é a pessoa ideal para isso. Você já chegou mostrando que você era o cara para isso aqui. Opa! Vamos lá. Falei até hoje de manhã cedo no podcast que a gente gravou, até falei sobre isso aí. O que acontece?
As pessoas, eu fui criado num lar de católicos. Certo. Minha mãe era uma idólatra, meu pai tinha... É o que mais chega perto da verdade. Nada contra os evangélicos, pelo contrário, eu estive evangélico, eu sou cristão, mas eu estive evangélico durante muitos anos da minha vida. Manifestação da vontade. Entende aí, vai que é o homem. Não é, isso eu já tenho assim, alô? Não, é alarme de, como fala? De oração. Maravilha. Horário, tá em oração. Com certeza, sempre, constante oração. Não sai de oração por nada. O que eu falo, por que eu tô falando isso pra você, que eu fui criado num lar católico? Porque é o seguinte, minha mãe colocou durante muito tempo na minha cabeça, com as crenças dela, que Deus era aquele Deus de... Tava lá em cima, com carrasco, jogando raios lá de cima. Isso do Antigo Testamento. Sim. E o que acontece? Cara, eu acredito muito num Deus como o Paulinho. Da forma que você chegou aqui à vontade, trocou ideia, isso, aquilo, começamos a brincar já ali, o café se vira então, já que você tá à vontade, isso, aquilo. Eu acredito que Deus gosta dessa certa intimidade, porque é o seguinte, se eu chego aqui, brinco com você, Paulinho, se vira lá, faz teu café lá, eu não vou fazer não, faz um café pra mim lá, Anderson, isso, aquilo, não sei o quê. E depois chega na hora de conversar com Deus, você... Postura ereta, então Deus, né, isso, aquilo. Eu não acredito nesse Deus. Não somos feitos a imagem e semelhança dele? Eu vou te contar uma coisa. Eu fui um cara que estive muito rico já nessa terra. E eu deixei um pouco de riqueza material para trás. Poderia estar muito melhor do que eu estou hoje. Mas eu deixei um pouco de riqueza material para trás para evoluir no mundo espiritual. Quando eu fiz essa escolha, eu entendi que hoje eu estou muito mais pro reino do que para a terra. Mas o que nos prende aqui é o que nos falta de reino. Então, às vezes, e muitas das vezes, as pessoas estão conectadas a bens materiais. Eu gosto de ter o melhor dessa terra. Principalmente porque... É promessa. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, isso aqui é... nada. Só que aqui vale, o valor aqui, por ser muito terreno, a nossa dinâmica no Brasil, tudo que é material tem valor, quando só deveria ter preço. Valor é aquilo que você carrega, princípios, a sua herança de família, a quantidade de treta que você resolveu de herança de família. E quando você fala do catolicismo, e eu sou um estudioso profundo, embora muitas pessoas não acreditem, né? Porque falam assim, esse cara era da noite e tal, não sei o que. Eu falo, cara, é só a visão que você tem. Tá tudo certo. Só que eu sou um estudioso. Então eu posso aqui falar do... Ninguém acredita em você quando você fala que você é estudioso? As pessoas não acreditam em mim também quando eu falo. Não, porque... Hoje em dia mais, acredita sim. Não. Quando eu faço live, as pessoas que me acompanham... Porque eu tenho 2 períodos da minha vida. Antes da minha morte e depois da minha morte. Com certeza. Então eu morri para Cristo viver em mim. Então não sou mais eu. Você tem medo de ir para a rua? Não. É óbvio que eu não sou bobo. Não é? Se Jesus andava com segurança, Pedrão, joga a espada aí. Joga a faca aí, arranca a orelha. Se não for, não, Jesus nunca falou isso. Não, pelo contrário, ele falou, toma a orelhinha de volta. Colocou de volta. Mas ele não inibiu Pedro a fazer o que ele precisava fazer, porque era a essência dele. E ele estava sempre preparado para isso. E quando eu vejo que existem religiosos que não são estudiosos, são aqueles religiosos de podcast, e nada contra podcast, pelo contrário, se você escolher um podcast que traga bastante informação, é legal. Você é um cara que vai buscar a sua informação aonde? Porque, como você disse, está tudo aqui. Mas tem gente que nunca leu isso aqui.
Não leu a Bíblia. Porque não quis. Mas fico pensando, imaginando e refletindo. Não quis por um motivo. Por crenças que colocaram na cabeça dela de algo impossível. É como eu falo, bato na tecla aqui. O servente de obra tem o direito de ler a Bíblia. Não é da igreja isso aqui. Não, só que é o manual do ser humano. Sim. Ele tem um direito. Só que colocam por crenças nele, talvez a mãe religiosa, o avô, a avó, que seja, que ele só vai ser abençoado se ele entrar embaixo da mão do pastor. Não, cara. Por isso que eu te perguntei sobre essa questão. Na real, tá lá na Bíblia também. É só você entrar no seu quarto e ter intimidade comigo. Então, a parada é entre eu e você. E justamente por por esse motivo que eu perguntei pra você, que eu falei, cara, é por isso que eu falei que eu simpatizei com você desde o começo. É um cara que chegou livre. Eu sou disruptivo. Eu simplesmente, assim, eu aprendi isso. Você é a segunda pessoa que tá vindo aqui pra validar isso. Porque eu sempre fui a favor dessa liberdade. Sim. Pô, cara, na boa, eu não quero falar desse jeito pra falar com Deus, não, cara. Eu amo o cara, eu tenho que tratar o cara com amor. Eu vi você falando, eu acompanho seu podcast, eu vi você falando outro dia num podcast que é sobre o pastor gordão e tal, não sei o quê. Eu ataquei hoje aqui também, tava falando que eu já mandei a mesma coisa, sobre a questão de... Isso. Você sabe que foi um dos primeiros confrontos com o pastor, que ele falava assim... eu falava, você é pecador também. Ele ficava bravo, pastor. E aí eu falei, quer ver como você é? Ué, o quê? Você tá falando da minha luxúria, mas eu sou a sua gula. É pecado capital. É justamente isso. É a gula. É justamente Entendeu? isso. Então, cara, pra você olhar pro outro, né? Você quer falar do outro, mas tá com uma baita trave aqui. Então, todo mundo tá assim, cara. Eu tô preocupado com a salvação do Paulinho em vez de estar preocupado com a minha. Deus o livre. Entendeu? Então é assim. Isso é uma loucura. Nisso você sai todo torto querendo fazer. E eu falava pra esse pastor, eu falava, deixa eu te falar, um dia eu vou pregar. Hoje eu estou evangelista, mas um dia eu tenho certeza que eu vou pastorear. Tenho certeza. Por quê? E eu não vou pegar ovelhas da igreja, que essas que nasceram na igreja não se conectam, não se conectam comigo. As minhas são do mundão. Aí tá uma coisa, vai ser pela segunda vez que eu tô falando isso agora. Uma coisa que tá para ser discutida aqui num podcast que a gente marcou. E talvez você, mais do que nunca, consiga complementar. O que acontece? O Anderson sempre, como eu falei, me converti com 40 anos. Sim. Sempre busquei a Deus. Sempre. Eu entrei no coach já buscando a Deus e ali eu achei liberdade. Não tinha aquelas religiosidades, isso, aquilo. Me senti livre ali. Eu falei, posso buscar a Deus. Então eu buscava do meu jeito. Que não estava certo. Tava errando em vários sentidos. Tem que buscar do jeito que ele deixou. Não do seu, né? Mas vou te falar uma parada doida. Fala. O seu jeito é o jeito certo pra você chegar lá. Porque senão ele não tinha se feito assim. Não, com certeza. Para esse processo eu precisei de tudo. Mas o que eu quero dizer? Eu, na juventude, como todos tiveram suas falhas, tive as minhas falhas. Promovi muitas festas rave já aqui dentro da cidade, por exemplo, já em outros lugares. A festa rave, a qual todo mundo fazia uso de droga e assim por diante. O que eu vejo a pessoa fazendo quando ela se converte? Não voltar mais para as raízes. Cara, será que é isso que Deus quer? Porque assim, veja só. Tô rindo aqui. Tô rindo porque esse foi um conflito meu. Eu fazia grandes shows sertanejos. E aí eu saí, faz um ano que eu não faço. E aí a gente tava conversando aí e falou, porra, será que você nunca mais vai voltar a fazer? Eu falei, nunca mais é um termo que me limita muito ao tempo futuro. E o futuro Deus pertence, não a mim. Estou vivendo o presente, mas o que o presente está mostrando e apontando é que eu vou voltar na onde ele me tirou e ali eu vou resgatar
aglutinação, né? As festas nada mais são do que a aglutinação de energias. Não é justamente. E eu tenho certeza que eu vou fazer shows em eventos de estádios para Deus. Mesmo, ó a loucura, que seja pescando almas perdidas. Não é aí que nós vemos o pessoal cometer muito uma falha? Pô, o Anderson usava droga, andava no mundo da rave, isso, aquilo, e agora que simplesmente ele se converteu, eu vou me afastar daquilo, sendo que aquelas pessoas que me ouviam lá atrás, me admiravam, podem hoje ouvir falar do meu Deus? Eu acredito num processo. Deus não me tirou dali porque ele queria. Ele me tirou dali para me preparar. Ali eu não seria preparado. Porque num ambiente de guerra... Não, com certeza, entendi. Não tem como você viver em paz. E quando você se conecta com Deus, a tendência é que você sinta uma paz interior muito grande. E nessa frequência de paz, não sei, você estudou bastante sobre ferramentas, você deve entender que a função energética, as 3 maiores são raiva, amor e paz. As 3 maiores frequências energéticas dessa terra. Paz, amor e raiva, as mais altas. Medo, vergonha, as mais baixas. Então, quando você tem... Eu lembro desse... Eu estudei certinho a colocação que você está colocando. Sim. Por isso que eu te falei, para você desenhar mentalmente por que eu vou falar. Eu já fui colocando. É isso. E você coloca essas 3 frequências neurais mais poderosas, é justamente para você, a paz, por exemplo, é justamente para você se preparar espiritualmente. Porque na Terra, na Bíblia também, tá? Não eu falando. Você tem que ter bom ânimo, porque aqui é do maligno, meu amigo. Não tem jeito. Agora, viver o reino na terra é para poucos. E poucos que vão em profundidade buscar. A questão é: quem é você? Vamos falar na fila do pão, né? O que é a fila do pão? Quem é você na busca do seu próximo nível? Quem é você na busca do seu processo evolutivo? Quem é você na busca de encontrar a paz interior e viver Deus? E quando você encontrar, várias passagens na Bíblia falam isso. Eu tirei você daí. José, eu tirei você da sua família porque aí não ia servir para nada. Mas você vai preso, você vai ser escravo, vendido como escravo pelos seus irmãos. Você vai passar por toda essa trajetória metafórica que todo mundo conhece da história de José, para depois você voltar de onde eu te tirei, você virar governador e a sua família, daquela ponta que eu te tirei, você impactar na vida delas. Você fica imaginando assim: será que não tem um motivo pelo qual você está fazendo? E às vezes você fala: pô, tô cansado, cara. Faço podcast todo dia, gravo todo dia, não estoura, não explode, nananã. José ficou 23 anos. Jesus, 30 anos, até começar seu ministério. 40 anos para ter o filho. E aí você quer fazer 3 meses de podcast e ficar puto porque não estourou. Calma. Relaxa. Estamos na época da... Augusto Cruz já previu isso lá atrás, né? Da síndrome do pensamento acelerado. Acelerado. Ele falou isso lá atrás, quando ele era ateu, que isso ia acontecer. É isso. Não lembro nem qual livro dele que eu li na época. Foi isso em 2010, 11. Ele já falava sobre isso aí. Sim. E estamos aí hoje vivendo isso.
aperta para acelerar a voz na hora de ouvir o áudio, aperta para acelerar o vídeo, que agora tem essa opção também, e aperta para acelerar não sei o que, e simplesmente fica naquilo. Não sei se você viu, mas é engraçado o que você tá falando, porque eu não sei se você viu o meu Instagram, mas tá lá King of Speed, que é o rei do acelerar. Eu acelero o tempo. Você sabe. Quando você acelera o tempo na Terra, quando você se conecta a mais pessoas, quando você acerta mais resultados, quando você tem mais ideias, quando você age mais, tudo isso acelera o tempo. Quando você se conecta mais com a sua espiritualidade, quando você cuida do seu físico. Só que as pessoas só querem pensar em acelerar e ficam no pensamento acelerado. Por que você é o rei do acelerar e conectar, Libonati? Pelo simples fato de que eu entendi que não é necessário você olhar para a vida do outro, e sim para a sua própria, e consertar os 7 pilares do processo evolutivo: espiritual, físico, mental, relacionamento, tempo, dinheiro e liberdade, junto, fazer esse resultado acontecer. Hoje, isso acelera resultado. Resultado. A vida não vai acelerar. Seu pensamento, consciência, está conectado com o ser criador. Ok? Sim. A vida não vai acelerar. O que você pode acelerar é informação cognitiva. Ah, mas ele é o criador de tudo. Pois é. Qual o motivo que você está aqui então? Se não para buscar informação para ele. Nós estamos voltando para uma... Vamos falar nave ou reino. Nós estamos voltando para o reino. Jesus vai voltar. Bíblia, Apocalipse, certo? Eu acredito que o anticristo seja a religião. Interessante o que você falou, essa questão. Vou te falar por quê. Interessantíssimo. Quer saber a linha de raciocínio? Quero. Você tá fazendo minha cabeça ferver, mano. Você fundiu minha cabeça. Vai, com calma. Você pode ver que muitas vezes você vai olhar pra minha cara e fala assim, mano, se eu tô falando com o cara tá panguando. Não, eu já tô ligando tudo que você vai falando aqui. É bom demais, aí. Manda. Eu acredito que o anticristo seja a religião por um simples fato. Cristianismo é Cristo. Sim. A história dele com o que ele deixou. Aí eu vou mais na profundidade, já que o seu programa é para telespectadores que buscam o processo evolutivo. Acredito eu que tem meia dúzia ou algumas pessoas aí que vão entender o que eu estou falando. Quem decidiu foi um tratado de Niceia sobre a primeira religião pós-Cristo, o catolicismo. Fechou? Aí depois veio os protestantes e os evangélicos. Ok? Por que eu falo da religião? Porque depois de Cristo, concorda comigo que eles colocaram aqui o que eles quiseram? Porque foi, o imperador organizou um tratado de vários sacerdotes para colocar tudo isso aqui escrito. Existem várias escrituras que não estão aí, né? Várias escrituras que não estão aqui. E se eu te falar que depois de Cristo pode ter havido uma relação entre Jesus e Maria Madalena? Já me levantei muitas perguntas, já ouvi muitas vezes, já vi muitos comentários sobre. O que te faz pensar? O que te fez refletir sobre isso? O que me faz refletir sobre isso, primeiro... Acreditar nisso.
Primeiro são os relatos históricos. Segundo, que quando eu pisei em Roma, eu senti uma energia muito diferente daquilo que contaram para nós. Como assim? Eu fui católico, estive católico, como a maioria de nós, a maioria da minha vida. Só que isso nunca me satisfez. Porque os escolhidos... por que você acha que você é escolhido? Pela minha vida. Quanto maior a aprovação, maior é o seu legado. Maior é o que você vai deixar aqui. Então, várias vezes tentaram me calar, várias vezes tentaram me matar, várias vezes eu me autossabotei. É importante você dizer isso, porque a maioria não se responsabiliza pelos seus atos. Sim. Na maioria das vezes não foi fácil a minha busca. Então eu acredito que tudo isso seja uma preparação para quem vai governar e dominar sobre todas as coisas. Mas aí chega um cara que estudou quase nada, fez quase nada, tem resultado de quase nada e tem um baita resultado na Terra. Beleza, mas de acordo com a Bíblia, vou dar um exemplo. Quer? O Neymar não vai dominar, nem reinar, nem governar sobre todas as coisas. Jamais. Entendeu o que eu falei ou não? Por que você está falando isso? Porque ele está tendo a oportunidade aqui, na Terra, de ser abençoado. E ao invés de fazer o que ele tem que fazer, ele fica para lá e para cá. Mas tem um plano, tem um período, tem. Concordo. Será que vão criticar a gente porque você falou que o Neymar não vai reinar? Eu tô nem aí, velho. Não, eu tô falando porque, o povo pode não ter... Aí. Você sabe como que é difícil, às vezes, é como eu falei pra você, hoje a galera pegar o que você tá falando. A pessoa tem que ser muito... O Neymar ia nas festas, eu conheço, eu sei de quem eu tô falando. Tô fazendo uma piada. Terra. Verdade, a galera vai se revoltar com esse negócio. Tipo, pode revoltar. Mas quem revolta com uma fala dessa é porque não entendeu nada. Então, você, haterzinho do capeta, vem aqui, vem pra minha página aqui, vem aprender. Seu animal funcional. Depois... velho. Depois você acompanha o podcast pra você responder, porque eu não tenho mais de ficar respondendo a galera, tá ligado? Aí eu respondo tudo. Você responde? Rapaz, pode compartilhar o collab lá que você vai ver se eu não respondo. Não, eu quero ver você respondendo depois. Eu respondo todos o xarope. Todos. Não responder, essa eu quero ver. Qual que é o seu embasamento? A primeira pergunta que eu faço. Qual que é o seu embasamento? Porque quem não estudou porra... Pode falar... Pode falar, cara. Aqui, quem não estudou porcaria nenhuma... Vai tá preocupado agora aí. É que eu sou livre, né, velho? Com certeza. É foda, velho. Deixa eu Você falar libertou todo mundo aqui. Olha que loucura. Isso aí é loucura. Você já parou pra pensar que você só veste roupa porque você não dá conta de viver sem seu pecado? Sim, com certeza. Tudo que você veste, usa, é seu pecado. Sabia disso não? Não, de onde você tirou isso? Adão e Eva. Tinha roupa? Não. Depois, quando começou? No pecado se cobriu. Automaticamente para depois se esconder. Se esconder. Cara, eu sou livre, velho. Justamente isso. Sou livre. Justamente isso. Não, você, eu tô falando, é a segunda pessoa que pisa aqui que mostra a maior prova de liberdade. Entendeu? De chegar aqui. E eu acho o máximo isso, cara. O que é ser livre? Eu acho o máximo, porque você liberta outras pessoas. Quer ver uma questão que liberta? Você vê muito aquela pessoa que critica o cara que tem tatuagem. E eu sempre falo isso, até comentei com o Fabrício esses dias. O cara que critica muito o cara que tem tatuagem é porque ele sempre teve o sonho de ter, o pai não deixou, a mãe não deixou e ele é frustrado por isso. Acontece muito. Não, eu nunca tive mesmo, eu não gosto, eu acho feio. Nós somos livres. Porque não, mano, não é não. Mas era dor, né? Você compreende isso, né? Sim. No mundo espiritual isso aqui é dor, né? Sim. Embora, olha que loucura, né? Que eu falo que Deus desenhou em mim o que ele queria realmente falar pra mim.
Todas as minhas tatuagens do lado direito, onde que eu vou sentar? Do lado direito do pai. Onde eu vou governar? Do lado direito do pai. Certo? Leão da tribo de Judá, terço. Toda a minha caminhada espiritual, meu nome, que eu vim fazer na terra. Espírito Santo e Deus. Coração sagrado. Isso do lado direito. Do lado esquerdo, sombra e yin yang. Terra. O que eu vim fazer aqui? Eu estou preso no terreno nesse momento. Todas as minhas tatuagens têm significado, assim como as suas também devem ter. Sim. Guerreiro, dá para saber que você é guerreiro. Quem começou com isso de pintar o corpo, tatuar o peito, eram os guerreiros. Sim. Então o cara que não tem nenhuma tatuagem, número 1, ele não é guerreiro. Mas como assim? Ou não utiliza dessa ferramenta que eram que os guerreiros utilizavam. Sim. Agora, o quanto você tem, você pode ser curador, visionário, qualquer arquétipo. O do guerreiro determina a armadura. Ah, mas eu sou policial e na polícia militar não podia fazer tatuagem. Tá, beleza. Te limitaram mentalmente, mas querer você queria. Então era a sua vontade, você só não deu conta de fazer. Igual você falou, o pai não deixou. O pai não deixou. A construção da cabeça não deixou. Da mentalidade. Do pai, da mãe, da avó, do avô. Pra você ter uma ideia, meu pai falava assim: eu prefiro um filho que dá o cu do que um filho tatuado. Eu falei, porra, ainda bem que eu fui o que tatuei, mano. Os pais falavam essas vezes, né? Falava justamente isso. Era. Meu pai falava, desculpa aí, mas eu vou tatuar, mano. Essa parte do butico não vai rolar, mano. A galera acha que eu tatuo, que eu tenho, como falei, tô com 47 anos, a galera acha que eu me tatuo desde os 7 anos de idade. Pra ter esse monte de tatuagem que eu tenho. Eu falo, não, mano, eu comecei, a primeira tatuagem eu fiz com 24 anos. Eu também. A primeira com 24 anos. Não, peraí. Fiz com 21. Eu fiz a primeira com 24, ainda cheguei e pensei, falei, cara, a vida inteira eu quis ter tatuagem. Falei, se eu quis até aqui, foi porque simplesmente é uma coisa que faz parte do meu perfil, faz parte do meu estilo. Sim. Então eu vou ter. Pronto, acabou. Fiz a primeira, 2 letrinhas discretas. Pô, meu irmão, deu uma semana, já tava fechando o braço de um lado, fechando o braço do outro, fechando de um jeito, fechando de outro, isso, aquilo. E foi como você falou, todas têm um significado. Sim. Até aquela que você acha que você fez sem significado, um dia ela vira um significado para você. Mas todas elas foram feitas em momentos de dor. Em momentos de dor. Por quê? O que é a dor? O que é a dor? Já parou para se perguntar o que é a dor? O que é a dor? É o desconforto do caminho errado. Sim. Você pode escolher suas dores. Vou dar um exemplo. Eu quero um físico top. Vai correr, vai doer. Vai doer seu corpo. São dores que assim, você paga pra ter elas, né? Vai doer, não vai? Eu vou escolher qual vai ser a dor. Eu sempre fui da área do esporte. Dor é desconforto. Caro pra simplesmente... Tudo tem dor, não tem como. Né? Dor é desconforto. Empreendedor, termina com dor. Que é desconforto. Você tem que sair da sua zona de conforto para fazer aquilo funcionar. Empreender. Dor. Essa frase, por exemplo, empreendedor termina com dor, eu aprendi essa sacada com Vitor Tito. Não posso deixar de dar o crédito para ele. Um beijo. Boa. Que foi quando ele falou, cara, então assim, é o tal do negócio que nada é de graça. Sim. Quando veio as dores e feridas emocionais depois de Adão, agora você vai ter que trabalhar. O que é trabalhar? Você planta para colher. Não é só ir lá e pegar o fruto. Você vai ter que plantar. Antes era eu que fazia para você. Já que você não me obedeceu, você vai fazer. Dor do trabalho. Trabalhador. Certo? Dor do parto. Agora você vai sofrer as consequências de um parto. Quando você tiver filhos, você vai ter filhos e vai doer. Tudo que é para crescer, dói. No amor e na dor. Dói. Ó, sua mãe
teve você, doeu e você cresceu. Você começou a querer andar, engatinhou, caiu, bateu, doeu. Continuou, ficou em pé, caiu, doeu, cresceu. E aí você começou. Seu cérebro só aprende de duas maneiras, amor e dor. Só que a dor é o costume do que te falta, do pecado. Então, te falta coordenação para ficar em pé. Vai doer até você aprender. Te falta conhecimento. Vai doer. Você tem que acordar cedo, você tem que ir para a escola. É só dor. E aí o cara vive falando da geração Z aí. Eu não quero dor. Você se lascou, amigão. Você vai ser um fracassado. Você me trouxe uma reflexão agora, uma pergunta muito bacana. Antes do pecado... Mas antes, o nosso patrocinador Ica Invest. Ganharam Ica Invest, ganhou um patrocínio. Você trouxe uma questão interessante agora. O fato de, antes do pecado, Adão e Eva viviam no paraíso, Deus fazia tudo por eles, correto? Ele criou tudo para eles. Criou tudo para eles. Não existia fazer. Sim, criou tudo para eles. Não existia antes do pecado. Essa aqui vai... Eu ia falar um palavrão. Vai explodir sua cabeça. Já falou 10, cara. Você já ficou de... Mas eu fico... Manda, vai. Fala, pode falar. Mas eu fico me policiando, pelo menos. Vai explodir sua cabeça. Não existia fazer. Era só ser. Só ser. Porque a criação é ser. Aí você perde sua essência da identidade no mundo e processo evolutivo. Você sai da transcendência do ser, chega na Terra e começa a ter experiências para voltar para ser melhor daquilo que você era. Então, quando você pensa em Adão e Eva, não existia antes fazer. Já estava feito. Você vai pôr nome, você vai nomear, você vai... Mas fazer, não. Você só tem que desfrutar. Por isso, quem são as pessoas mais prósperas? As que desfrutam. Desfrutam do maligno da terra. Então, por exemplo, no mundo há o maligno, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse? Jesus. Fechou? O que você interpreta disso aí? Pode desfrutar, velho. Eu já salvei você. Só que nós somos tão doidos na capacidade cognitiva de se perder que a gente simplesmente, ao invés de querer voltar para casa, eu quero me perder mais. É legal isso, né? Não, é aquelas coisas que você vai falando assim, que é tipo assim, mano, eu não sei se a galera vai conseguir alcançar. Tô nem aí, velho. É pra poucos, deixa eu falar, Jesus nunca falou pra multidão claramente. Era só metáfora. Era meia dúzia que entendia. Foram 12 que ele escolheu. É como eu falei, a peneira tá... E tá tudo certo. Porque a maioria não cresceu com dor pela escolha. Eu escolhi, a partir do momento que eu morri, as minhas dores. A dor de dormir tarde e acordar cedo. A dor de trabalhar mais para Deus. A dor... Qual a diferença, então? É que eu não sinto. Pelo amor ou pela dor que você foi? Pela dor. Cristo, pela dor? Pela dor. O meu foi pela dor também. Pela dor. Não... É como eu falei, com 40 anos. É porque assim, para você sentir o amor de Cristo, você tem que morrer. Para morrer tem dor. Mesmo que na terra. Então quando você fala assim, eu tenho 40 anos, 47. Eu tenho 40 e vou fazer 42. A vida depois dos 40 é pra você entender o que aconteceu antes deles. Justamente Por isso que existe aquela música, a vida começa aos 40, na verdade. É porque é metade da vida que hoje Deus nos permite viver na Terra. Por exemplo, Matusalém, 1000 anos.
120 anos, 300 anos. Os caras no Antigo Testamento era tudo... Sim. Depois da vinda de Jesus, falou assim, vamos lá. Vamos organizar a bagunça. Já que vocês não entenderam o que vocês vieram fazer aí, vamos diminuir o tempo. Para ver se vocês aceleram a volta. Então, quando eu falo você é o rei do acelerar, eu ponho lá King of Speed, eu vou dificultando as pessoas me lerem, me verem, me ouvirem. Eu não vou em qualquer lugar. Não falo em qualquer lugar. Na maioria dos lugares eu falo bem de boa. Não adianta, por exemplo, eu falar um negócio desse aqui num show sertanejo. Com certeza. Entendeu? Lá ali eu tenho que falar, deixa eu te falar. Eu mudei de vida, cara, dá pra você também. Minha vida era uma merda. Eu falo assim, minha vida era uma merda. Hoje minha vida é top. Mesmo com as dores, porque a dor, enquanto você estiver aqui, vai existir. A dor, enquanto você estiver aqui, vai existir. Vai. Só que você tem que... Até o último dia. Você tem que superar. O que é superar? Ultrapassar essa dor. Eu descobri que o corpo fala. Eu vi que a Márcia teve aqui, o Cardoso. Eu descobri que o corpo fala. Cada passo que eu vou dar mais, eu tenho dor no pé. E inacreditavelmente, eu não sou especialista disso, mas eu peguei dela isso. O corpo fala de uma maneira que essa dor no pé se transformou através do meu nível de consciência, que toda vez que eu vou passar para um próximo nível top, não é sempre, é um top, vai vir essa dor do passo, do impulsionamento e tal, isso aqui, tá tudo bem, ela vai passar. Aí você vai correr, quem corre acelera o tempo, sim ou não? Sim. Se você sair andando daqui e eu correndo, sim, nós vamos fazer 5 km. Qual que é a diferença? O tempo que nós vamos fazer. Na vida é igual. Você vai viver 76 anos. Não estou declarando, não. É a média. Não aceito. Então vamos falar o máximo. Pode ficar tranquilo, você não deixa preocupado, não. Não, eu tô falando que é de 76 a 120. Né? Não, ninguém vai passar mais que 120, não tem. Quer dizer, até hoje não teve, não. Acho que é o Guinness Book. Na nossa geração tá raro. Isso aí tá raro. Então vamos falar 80, vai. Beleza, 80, 84, 90, sei lá. Pensa num número. Você vai viver essa quantidade de tempo. A partir do momento que você começar a acelerar, é só o que você vai produzir mais para impactar no universo. O conglomerado do universo é Deus. O criador da parada toda é Ele. Quanto mais informação você mandar... então a vida é um jogo? Ué, o que você veio fazer aqui? Porque é muito sem sentido se você parar para pensar. Porque você não veio fazer nada. Nada. Ué, por que eu vou trabalhar? A praia é de graça. O coco, pega lá, planta e colhe. Pega uma terra no meio do nada. Aqueles que estão aqui estão participando de um processo evolutivo em busca de informação para a construção da nave de volta para casa, que é a volta de Jesus. Quando ele voltar, o piloto chegou. Bora. Mano, é louco a metáfora. Que privilégio você escolheu o meu aqui pra você vir empurrar a cabeça da galera do outro lado lá. Sabe o que eu acho mais interessante? Assim, como eu falei, nem todos vão alcançar o que você está falando. Não. Mas muitos vão persistir em acompanhar para quem alcançar. Isso que você faz. É isso que é a semente que você planta, entendeu? Porque quando você começou a estudar, você não começou sabendo as coisas. Quando o Cardoso começou a estudar comigo, ele falou, mano, esse cara é um doidão e tal, não sei o quê. Aí falou, o quê, mano? Vou colar aí, vamos junto. Quero saber dessa parada aí, mano. Mas cara. E a vida começa, a energia começa a andar mais. Com certeza. Entendeu? Então, assim, o segredo não é você assistir, já pegar e abrir a mente de cara. Não, o segredo é você querer abrir a mente. É como eu falei, você tá falando e minha cabeça tá assim, ó. Eu começo.
Já começa a ligar ponto lá de trás, disso, aquilo, e me traz respostas. Você começou a mostrar suas tatuagens pra mim, já me validou um negócio que eu tava pensando. Eu falei, cara, já comecei a olhar ali, isso, aquilo. Eu falei, cara, faz todo sentido isso que ele tá falando. Lado direito, lado esquerdo. Sim. Lado esquerdo é a sombra do lado da família da mãe, lado direito do pai. Ao lado direito do pai se sentará aquele que governar e dominar sobre todas as coisas. Sim. Jesus chamou para isso. E aí, para finalizar o negócio do cristianismo que gerou uma religiosidade de mais de 6.000 religiões. Por isso que, quando o cara vem falar de uma coisa, eu falo, é uma percepção de um lado religioso. Mas a verdade, fato e estudo científico é que depois que Jesus morreu, houveram vários fatos e um deles era que os pagãos começaram a se sentir incomodados com toda a revolução que o cristianismo tinha gerado. O imperador pagão Constantino, vendo tudo isso, requisitou um conselho que foi constituído, o Conselho de Nicéia, entre diversos sacerdotes e autoridades religiosas. Cara, é mais fácil a gente falar que é do nosso jeito e escrever isso aqui, a Bíblia. Então, muita coisa não está aqui. Mas não importa. A maioria do mundo nem sequer lê o que está aqui. Com certeza. Que dirá ir atrás do que não está. Cara, você já está... Não. Faz sentido? Com certeza. Com certeza. Você está numa fase já de, tipo assim, buscar mais do que... Cadê as páginas que faltaram? Cara, eu falei pra você aqui no começo. Isso é magnífico, cara. Eu falei pra você no começo. Eu sempre O pastor tá preso aqui. E manipulando a favor preso. Eu sou livre. E manipulando a favor Deus me fez livre. Caraca, eu achava que era louco, mano. Deus me fez livre. mais fora do cabo que eu... O que é liberdade? É ir lá. Você já foi em Israel? Não tinha Tem que ir. Tem que ir. Alguém me convidou esse dia pra ir junto. Doido. Não lembro quem que foi. Lembra quem foi? Acho que foi vamos lá. O que eu defendo? Não, eu tenho mentoria e tal, não sei o que, mas eu tô nem aí pra isso aí. Quem quiser compra, quem quiser andar comigo, anda. Eu não fico vendendo. Eu não tô nem aí. O dinheiro pra mim é só energia. E Deus me manda o quanto Ele tá querendo que eu administre pra Ele. Ponto. E hoje o meu rolê é fazer mais grana pro reino. Energia pro reino. Então, não tô nem aí se o cara compra a mentoria ou não. Só que essa é uma das formas pelo qual eu faço. Eu te levo pro seu próximo nível. Mas você tem que pagar o preço. A minoria vira meu amigo. A maioria sai fora. Eu costumo dizer que minha mentoria é para fazer o cara sair da minha vida. É para selecionar. É selecionar, é pagar o preço. Irmão, você não aguenta. Você não vai ficar na minha vida se você é um preguiçoso, um procrastinador, um vagabundo, um cara que não busca, um cara que é limitado, um cara que é falso, um cara que não está disposto a pagar o preço. Não quer sentir dor. Isso não vai ficar, porque eu limito. Agora, o cara que aguentar a pressão, o cara que quiser crescer, o cara que tiver afim, o cara que tiver na busca incrível do seu próximo nível. Quando é o próximo? Mas não é isso que Deus faz conosco? É exatamente isso. Aí não somos a imagem e semelhança dele, não estamos aqui para tirar o melhor da pessoa. Falei isso, falamos sobre isso eu e a Márcia. A pessoa não quer, a pessoa vem e te procura. Que nem você perguntou para mim no comecinho, você é como? Quer no amor? Eu falei, com os dois pés no peito. E a galera chega pra mim e fala a mesma coisa. Às vezes você fala pro cara, como você quer ouvir? Com os dois pés no peito, só que você dá, a pessoa não aguenta. A pessoa não aguenta. Aí a pessoa... A maioria das pessoas a quais... Eu falei uma coisa que eu não faço mais também é o quê? Eu não ajudo quem não quer ajuda. Tem um monte de gente que fala mal de mim. E deixa eu te falar. Vão falar mal de você.
Se você fizer o bem, vão falar mal de você. Se você fizer o mal, vão falar mal de você. Se você fizer algo produtivo, vão falar mal de você. Se você construir alguma coisa, vão falar mal de você. Vão falar mal de você. Então só faz o que você foi chamado para fazer nessa terra. O resto é só obstáculo, pedrinha, fraquezas constituídas em pessoas que não aguentaram quem você é. Ponto. As pessoas não aguentam a verdade sobre elas. E uma verdade que ela não... E assim, eu costumo dizer, teu maior inimigo é você mesmo. Ó, vou te falar uma parada que eu nunca falei em lugar nenhum. Um dia o cara virou pra mim e falou assim, pô, mas você é aquele cara que era bêbado e vivia no chão? É. Eu falei isso essa semana passada. Eu sou esse mesmo cara. Só que olha que loucura. Eu era bêbado com meu dinheiro, com as minhas decisões e com as minhas dores. Eu venci todas elas. E você? Falei isso semana passada, cara, conversando com um amigo. Eu falei justamente sobre isso pra ele. Que eu venho aqui, entendeu? Hoje estou tendo a voz de levar simplesmente a falar sobre Jesus para as pessoas, isso, aquilo. Aí a pessoa vai lá, os haters, vai lá simplesmente o que seja. Mano, até ontem atrás aí, pô, bebia que nem um louco, usava droga, isso, aquilo, e agora mudou. Agora vou perguntar pra você. Não, eu vou perguntar pra você. Quem falou isso aí? É adúltero, ladrão, sem vergonha, mau caráter, vagabundo, não dá conta de cuidar da vida dele e tem que cuidar da vida do próximo. Sim, que prosperou. Com certeza. Cara. Mas a mensagem que eu quero passar, gente, não é que eu sou santo, não, porque eu tô longe de ser santo. Eu erro todo dia, erro toda hora. Olha que loucura. Nós somos santos. Só que na terra estamos em processo de santificação. Então, quando você fala assim, eu não sou santo, você é, você não está. Sim. Cuidado com a palavra tem poder, porque quando eu falava isso, um dia um cara me corrigiu, um cara forte. E eu, teimosão, estudioso, fiquei tinhosão lá e pá. Quando eu fui pra casa, eu falei, mano, o cara tinha razão. Eu liguei pra ele e falei, você tinha razão, mano, eu que tava errado. Era só eu queria te pedir perdão pelo meu processo evolutivo não ter encontrado o seu. É o que acontece com todos. E é justamente isso que eu tô falando. Você falou esse negócio agora, a chave já dá uma virada. Já dá uma virada. Mas o que eu quero falar para as pessoas é o quê? Eu não tô ali para pagar de bonzão, de não erro, não. Eu tô ali para mostrar o que Jesus faz, cara. Isso aí. Jesus tirou o Anderson, simplesmente até pouco tempo atrás errava isso, aquilo. E hoje, simplesmente conhecendo Jesus, minha vida é diferente. Estou num processo de transformação. Mais ainda, o que eu quero mostrar deixa ele fazer na tua vida o que ele fez na minha. E a galera se apega àquilo. Não, mas até ontem era isso, até ontem era aquilo. Até ontem isso. Até ontem eu era, agora era. O que eu mais adoro é quando tu fala, pô, você mudou pra caramba, velho. Pô, pra mim eu dou um pulo de alegria. Eu falo, que bom, cara. Que bom que eu mudei. Pô, eu me senti muito chateado se eu chegasse e falar, caraca, mano, você não mudou nada, hein? Eu falo, pô, mano, não evoluí, cara. Como que foi? Como esse processo? Como que é essas coisas? Mas realmente é isso. Cara, você já tá no nível de perseguição espiritual a ponto de querer até te matar? Já passou? De quererem me matar? Vai. Sério? Já. Chegou nesse nível? Já, ué. Porque, mano, você sabe que você não pode dar as conversas que você tá tendo aqui. Não é uma conversa pra qualquer um, como eu falei pra você. Por isso que eu ando com os caras fortemente armados. Sim, o cara tem que... Por isso que eu falei pra você. O importante não são nem aqueles que vão entender. Aqueles que vão entender é fácil. Como você falou, vai virando a chave no cara. Quando eu falo da Iron Security, Corp, que é a empresa que... Eu fiquei feliz que ele vai abrir a empresa dele, que eu falei, agora... A segurança é para você que tem nível de processo evolutivo top e para aquele que tem nível de processo evolutivo... mas você não acredita em Deus? Deus é só segurança. Mas se o filho dele passou por essa terra e colocou um cara com... Mano, quem for por cara... chega aí, Pedro. Você não sai do lado, não. Você nem... Não vai ser muito meu amigo, porque eu não concordo muito com as paradas que você faz. Meus amigos são André, Thiago, João, pra caramba e tal. Mas você vai ficar do meu lado. E isso fez o quê?
Uma aliança. E olha a loucura. Porque qual a metáfora de Jesus na sua morte, quando ele fala assim: Pedro, você vai me negar até o raiar 3 vezes. Até o galo cantar 3 vezes você vai me negar. Do cara que andava com ele para a segurança dele. O que você entende nisso aí? Tô com a cabeça aqui. Olha que louco que eu vou te falar agora, hein? Você vai pirar. É muito legal isso. Até o cara que Jesus escolheu para estar com ele, negou ele. E você fica aí na sua casa achando que o cara que trabalha com você é seu melhor amigo. Para de ser doido, mano. Eu falo isso, as pessoas se ofendem comigo. Agora, tem uma parada mais louca que isso. Porque se eu entendo isso, eu não quero qualquer pessoa do meu lado. Eu só quero alguém que entenda isso. Fala, mano, eu sei, se o pau cantar mesmo... Cara, a gente foi pra dentro de favela, junto. E eu tinha confiança nele, ele em mim. Eu nas minhas decisões, ele na dele. E ali a gente decidiu caminhar junto. O que é isso aí? Opa, pera aí. Eu sou Paulo, né, mano? Então, eu nasci pra... Já tenho pra causar. É, porque... Se não for assim, não tem graça. Não é nem ter a graça ou não. Não é causar. É viver pela graça. E isso daí ninguém tira de mim. Outro dia o cara falou assim, mas e se te matarem? Eu falei, você vai morrer também, mano. Irmão, eu já morri. A minha vida, minha... Eu aprendi que morrer era lucro. É lucro. Paulo disse. Paulo de Tarso disse. Jesus vive em mim. Morrer é lucro. Ele vive em mim. Então, tipo assim, já não é minha vida. É o que ele quer que eu decida, é o que ele quer que eu faça, é o que ele quer, não o que eu quero. Porque se fosse fazer o que eu quero, eu queria, mano, viver essa terra aqui, é da hora, mano. Essa terra aqui é top pra viver. Eu vivi 37 anos. Começou o processo com 37 anos. 37 anos eu vivi a vida sabendo, porque eu sempre soube que eu era luz. Onde eu ia era muita luz, mano. Só que eu vivia na noite. Imagina ser luz na treva. Imagina se alguém gostava de mim nas baladas. Cara, eu era xingado. As pessoas falavam mal de mim e tal, só que eu não tinha nível de consciência pra... Conversamos sobre isso hoje eu nem ligo pra essa porcaria. Ah, o cara falou mal de você. Quem é o cara que tá falando mal de mim? Tá construindo algo perto? Não. Eu não vou falar de resultado, porque às vezes você fala, isso aqui é material. Não, tô falando de construção. Tá construindo algo perto daquilo que eu tô entregando pro reino? Não. Então pode deixar que no momento certo, quando eu estiver governando do lado do pai, eu vou lembrar dele. Mas chega aí, ô malandrão. Eu sou sincero. Você não tava falando lá e não tava construindo nada, né? Agora vamos lá. Eu ouço quem dá frutos. Quem não dá frutos, você não vai conseguir minha atenção, não. Eu vou te falar. Mas não vai conseguir minha atenção, não. Não vai conseguir. Cara, vai ser difícil. Como eu vou te falar? E as pessoas que andam ao meu lado vão confirmar se... Existem 3 motivos pelo qual eu prezo. Eu aceito, concordo e respeito. Aceito ou não sua opinião. Concordo ou não. Mas eu respeito seu processo evolutivo. Então, às vezes, o que você está me falando é só seu processo evolutivo ser fraco. Agora, aceitar, desculpa, não vai virar a minha cabeça com a sua fraqueza. Então, no processo evolutivo que eu cheguei, para alguém chegar e falar assim, ó, esse aqui é o caminho. Você aceita o processo evolutivo da pessoa porque você aceitou o seu. Exatamente. O problema está sendo hoje em dia que as pessoas não estão aceitando os seus processos. Eu sempre falo isso pra pessoa, respeita o seu processo, irmão. É isso aí. Não, mas eu tô vendo o Paulinho lá, papai, isso, aquilo, não sei. Não, cara.
Já passou, tá? É processo diferente. Respeita o teu processo. Sai fora de comparação de Instagram. Respeita o teu processo, irmão. Entendeu? Uns despertam. Tem pessoas que vêm aqui com 20 anos de idade. O cara com uma mente extraordinária para falar da palavra. Eu, com 40 anos, que fui despertar essa mente. Tem outros que com 60. Mas 70, o de 15 talvez não viveu o que você viveu. Não é a mesma pessoa que ele vai impactar. Com certeza. Então tem que respeitar o processo. Você só consegue respeitar o processo de alguém quando você respeita o seu. Aí que tá. Você só consegue cuidar da vida, tentar ajudar alguém quando você se ajuda. Entendeu? Quando você fala, não, vem cá, eu tô cuidando da minha vida e vou ajudar ele a cuidar da dele. Vou só incentivar, mostrar o caminho para ele. Irmão, vem cá, ó, os passos de Cristo tá ali, ó. Vai lá. Faz sentido. Vai indo na frente. Faz Ou sentido. vem atrás de mim aqui, ó. Onde eu pisar, você vem pisando. Eu vou seguir os de Cristo e preste atenção onde você vai pisar, porque às vezes eu posso errar. E pisar no passo errado. Faz sentido. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu falo muito. Respeitar os seus processos. Cara, fazia tempo que eu não tinha uma conversa dessa a esse nível, cara, de começar a falar, mano do céu. Cara, isso que a gente não entrou na profundidade, eu tô falando só de raso. Bem raso. Porque se a gente for entrar na profundidade mesmo do que eu tava falando, os caras vão falar blasfêmia e tal, mano, então com certeza. Imagina se Jesus teve um filho. A questão que você me trouxe, ó, veja só como são as coisas. A gente imagina se tiraram daqui um filho de Jesus com a Maria Madalena. Imagina. Nós estamos em 2025. Companheira naquela época queria dizer o quê? Companheira? Casada. Sim. Várias vezes está na Bíblia que não tirar que ela era companheira de Jesus. Então, veja só como são as coisas. Essa questão que você está me trazendo agora em 2025, que loucura. Eu ouvi ela lá atrás em 2011. Aí, ó. Essa questão de subir. Aí o que acontece? Fui atrás simplesmente de começar a pesquisar sobre e encontrei pessoas que traziam essa mesma visão que você está trazendo. Uhum. É uma visão. Por isso que eu perguntei. Uma visão que não está aqui. Que não está aqui. Aí por isso que eu falo, os pastores são limitados. Só que a verdade é uma só. Sabemos que tem muitas escrituras que foram ocultas e não estão aqui. E tá tudo certo. É a visão limitada para aquele público das ovelhas dele. Certo? Sim. Isso aqui é alimento. Beleza? Nos lugares menos capacitados de potencial econômico, as pessoas pobres, elas têm muito alimento? É uma manobra, o mundo ás do maligno. Sim ou não? Sim. O maligno só quer pão e circo. Pão e circo, segunda vez que eu ouço isso. Dá churrasco aí, dá futebol. E todo mundo esquece. Dá a vida do Neymar pra você cuidar. Dá a vida do... Vamos deixar o Neymar em paz, que eu gosto dele. Dá a vida do Cristiano Ronaldo pra você cuidar. Dá a vida do... sei lá. Que você vai cuidar da vida dele e vai esquecer a sua. Qual passagem que você se identifica mais com Jesus? Você bota uma fé que a passagem que eu vivi. E acredito eu que por ter um contato com a água muito grande na minha vida, foi a do batismo e a do Mar da Galileia, da passagem de Pedro. Por quê? Todo dia ele faz uma vozinha direita, joga a rede do lado direito, do lado direito, do lado direito, e você fica jogando a porcaria da rede do lado esquerdo. Joga onde o lado direito seu não é o mesmo lado direito de Pedro. A metáfora de Pedro era essa. Pedro é o meu lado direito. E ele jogava do dele, que era o lado esquerdo. Porque ele era ímpio, ele era pagão.
Ele queria jogar a rede lá. Não, joga aqui, meu filho. Você não é pescador de peixes. Você não é pescador de peixes. O que você veio fazer na terra não é do lado esquerdo. É do lado direito. Você vai trazer as pessoas que estão na profundidade do mar. Olha a metáfora. Você está na profundidade da terra para a vida. Puxa a rede. Profundidade mesmo. Profundidade mesmo, bem profundo. Isso aqui eu vou até falar do que aconteceu no outro podcast. Porque o seu podcast, não falando dos outros, ele tem uma energia para segurar isso aqui. Eu fui falar isso aqui outro dia num podcast. Isso não, várias outras coisas, mas da maneira que eu falo, que vai vindo. Vou sendo usado e vambora. A gente tava num podcast, estourou a luz. Acabou a luz. Eu creio, acredito nisso. Não, não precisa acreditar, não. Tem que prova pra falar nisso. A nossa tá piscando minha placa, você fez ela parar de piscar quando você chegou, mas ela continua. Hoje ela deu pau hoje, né? De manhã a gente tava vendo isso. Mas já manda trocar. Luz é luz. Não pode piscar. Sim, daí eu mandava... A metáfora, luz é luz, não pode piscar. O cara já voltou, veio hoje, falou que não ia dar conta, ainda não, vamos embora, então vamos gravar todo mundo assim mesmo. Mas troca. Cara, você falou qual a passagem de Jesus, essa daí é forte pra mim, mas Shalom, pra mim, quer dizer, o que tá lá, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Não deixa nada. Ele veio pra quê? Roubar, matar e destruir. Sim. Certo? O inimigo. Só que as pessoas colocam o quê? A ordem, matar, roubar e destruir. É o contrário. Mais fácil é destruir, não é? Aí ele fica destruindo aí pra ver se para. Te incomoda. Falei super. Quando começa esse tipo de coisa de destruição, a primeira coisa que eu fico atento com o radar ligado é a bênção que tá vindo. Lógico. Antes da ordem vem o caos. Eu costumo sempre falar isso. Eu comentei com ele, o Fabrício, hoje de manhã, a gente tava conversando aqui na mesa. Eu mudei faz 2 semanas. Em 2 semanas eu bati meu carro dentro da garagem. Ralei meu carro acho que umas 10 vezes. Eita. Ontem eu dei conta de abaixar o portão em cima do carro, na parte que amassou em cima da coluna do carro. Você pensa que eu fiquei chateado com isso? Caramba, eu fiquei pensando, falei, cara, tem alguma coisa. Tá chegando informação. Alguma coisa, alguma questão. Mas você tem que arrumar ou trocar. Não pode. Por quê? Vamos falar de atração. Você começa a atrair as coisas. Se tem uma coisa que a tela do celular não pode estar quebrada, não pode estar riscada, quebrou, vou lá e troco. Por quê? É a tela que eu mais olho, que eu mais me comunico com o mundo. Então o que eu ponho aqui? Jesus, que é o que eu mais gosto de ver, né? A minha conexão com ele. E nada quebrado. Quebrou a telinha, eu vou lá e troco. Cara, lá nos Estados Unidos roubaram um Rolex, levaram meu celular. No dia seguinte fui lá, comprei outro. No dia seguinte fui lá, comprei outro telefone. E só que, ó, Deus, é vezes 1000. O que o maligno me tirar é vezes 1000 que eu quero do Senhor. Eu trabalho pro Senhor. Então se ele me tirou é porque eu tô no caminho certo. E se eu tô no caminho certo, eu quero 1000 de volta de recompensa. Seja feita a sua vontade sempre, não a nossa. Na terra e no céu. Na terra e no céu. Ó, velho, não vou tocar mais tempo não, que não vai arrebentar a cabeça de quem ouvir lá, tá ligado? Mas deixa o convite pra voltar, mano. Quando você quiser, ué, eu tô à disposição aí. Quando estiver no Brasil, vou passar aí, a gente troca uma ideia. Comentei com o Fabrício esses dias ainda. Falei, cara, quantos amigos você tem que você pode ter uma conversa à altura assim, de você falar, cara, me identifico. O Fabrício falou, são poucos, de entender. E aí, como eu falei pra você, há muito tempo que eu não tinha uma conversa desse nível de loucura. Eu tive uma conversa dessa aqui, acho que se eu não me engano, faz... Do fato, assim, quem tá atuado não vai nem entender isso que a gente tá falando, mas eu tive uma conversa desse nível aqui faz pelo menos uns 15 anos, 16 anos, a qual a pessoa foi perseguida também. Fico feliz. Armaram até da puca pra ela, simplesmente, porque, tipo assim, tava causando, incomodando mesmo, tá ligado?
E a gente sabe, que, como eu falei, não importa se a pessoa vai entender, importa o quanto ela vai ficar atrás para querer entender. Mas você acredita que eu vivo em paz? Eu te disse que eu entrei em favela e tal, nunca ninguém me viu preocupado, eu sempre estava em paz. Eu falo, contra a carne, irmão, contra o espírito, entendeu? Então, a gente já sabe como que funcionam as coisas. Eu acredito sim. Eu acredito. Tem dia que você vai andar, que você vai falar pro Cardoso, descansa hoje, tô de boa, pode ficar tranquilo. Não, vários dias. Paz, Vários dias eu falo pra ele. Então, mãe, pode ficar tranquilo que eu não sei. Eu tô trabalhando, vamos manter em paz. Da mesma forma que você sente quando o inimigo tá ali rosnando do lado ali, que você fala, Cardoso, hoje fica aqui perto aqui, porque eu tô percebendo... Cara, eu te falar, eu deixo o sentido funcional. Eu falo, Deus, você que me manda. Eu falo, velho, eu quero na maioria do tempo, né? A gente fica junto a maioria do tempo aí, crescendo. Eu falo pra ele, né? Porque muita gente não entende isso. Eu falo, mano, você tem que crescer junto, você tem que fazer junto, você tem que empreender, investir. Começou... Tem um negócio muito doido. Você acredita que o cara que gasta dinheiro pro reino, investindo nele, ganha até quando tá gastando? Sim. Tipo assim, tem coisas que... Tem cartão de crédito hoje que dá 5% de cashback. Eu ganho 3% de cashback em dólar. Sim. Então, todo o dinheiro que eu gasto volta pra mim. Então, de alguma forma... É só a escassez que tá vencendo na sua vida, a falta. Eu vejo muitas questões, eu acompanho muitas pessoas falando que chega uma hora num nível de dinheiro que o dinheiro não vale mais nada. Você vê, eu ouvi o Flávio Augusto falando sobre isso. Hoje o dinheiro dele não vale mais. Por que não vale mais? Porque hoje ele chegou num nível a qual simplesmente ele vai pagar quanto o restaurante já tá pago. Ele entra no hotel, vai pagar o hotel, já tá pago. Porque realmente acontece isso. Aí a gente entra lá em Salomão, por isso que Salomão fala, deixa claro depois, que no fim você descobre que tudo é vaidade. Então quer dizer, você que luta pra ganhar tanto, e quando você ganha demais, que nem o Pablo tá num nível desse, que hoje pra ele o dinheiro é consequência. Sim. Hoje é uma questão dele, tipo assim... Nem sabe das contas. Desfrutando. Hoje ele não anda com carteira, é loucura, né? Acredito. Hoje ele tá numa questão de desfrute e transbordo. Eu ando só com cartão celular. Não ando com nada. Então, eu já vi que a carteira ficou com coisa do passado. Esses dias eu já tirei uma nota de dinheiro da carteira e já acharam loucura. Eu falo, mano, como assim? Ninguém mais usa nota? Aí já descobri que o cartão já, tipo assim, tá perdendo a validade também. Vai usar cartão pra quê? Você vai lá, QR Code, pá, pum. Tudo nisso, aquilo. Então, tipo assim, as coisas estão perdendo. Os cartões ficam aqui. Estão perdendo tudo aqui. É isso aí. O Fabrício que vive falando sobre isso pra mim, cara, pode fazer no celular. Pode fazer no celular. Aí já vem, você pode ligar o ar-condicionado no celular, desligar no celular. Pode desligar a tua casa do outro lado no celular. Pode acompanhar teus filhos no celular. Tudo, mano. Tudo. Então, quer dizer, as coisas estão perdendo validade. Sim. Mano. Caraca, que papo louco. Fico feliz. Velho, espero que tenha contribuído aí. Me senti honrado hoje, hein, cara? Que é isso. Eu mesmo me senti honrado hoje. Você me presenteou não só com a tua presença, me deu mais 2 presentes de surpresa aí. Tipo assim, quando não tem visitar, como falar que quando é Deus, visitar cara. A casa de um rei, leve presentes. Justamente isso. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Você disse que me acompanha e me viu lá, às vezes você vai ver eu falar. Me sinto Salomão. Glória a Deus. Por quê? O bem mais valioso que existe é o tempo. E vocês dispuseram do tempo de vocês, me presenteou com o tempo dos 3 aqui. Então isso é a maior riqueza que tem, cara. É isso. A galera às vezes não enxerga isso, não sabe, não consegue ver isso. Mas é a maior riqueza, isso é um presente pra mim. Entendeu? Então hoje eu me sinto Salomão. Hoje vocês me encheram de ouro. Você principalmente jogou o baú na mesa e falou, tudo seu, pega que e tá usa. Aqui é seu. É isso aí. Papo, assim, show de bola, irmão. Gostei pra caraca. Quer deixar algum recado? Você que vai xingar os haters depois? Não, pode vir aí, me marca aí, @PaulinhoLibonati. Pode marcar aí que eu respondo todo mundo. Até eu dar conta. Você acredita que eu queria muito ter vários haters, não consigo? Cara, eu xingo todo mundo e é meia dúzia que fala mal de mim. E os que falam eu já confronto e o cara já foge. É horrível. Mas, sabe, velho, deixa eu falar uma coisa. Eu queria ter mais pessoas falando mal de mim, porque eu converto. Eu quero, mas é conversão. Minha opinião.
Pro cara, pode vir, pro cara entrar ali querendo ser um hater seu, o cara tem que ser macho, irmão. Ou é macho ou é louco, não sabe o que tá falando. Porque se você entrar pra confronto, você vai ter que ter argumento. Não dá de jeito nenhum. Entendeu? Por isso que eu falei. Assim, não vou ser arrogante ao ponto de... Como eu te falei. Não, você vai... Já aconteceu de eu chegar em casa e falar assim... peraí, mano. Da onde você tirou isso aí? Isso aí é seu ego, sua vaidade ou como tá escrito? Aí eu vou lá onde eu te falei. Tá na Bíblia? Se eu tiver embasado, você se lascou. Tá na ciência? Se tiver na ciência, você se lascou de novo. E se tiver no jurídico, você se lascou também. Mas é por isso, isso que eu tô falando. Por quê? Não é nem pra como um elogio, não. Porque assim a gente não deve se iludir com elogio nem com crítica também. Zero. Mas é a questão que é o que eu falo pra galera. Você vai querer discutir comigo? Sério mesmo? Vai. Então beleza, então aguenta o barco. Vambora. Entra aí e vambora, porque vai. Então, pro cara ver um podcast desse aqui e vir depois querer falar ali besteira, meu irmão, você vai ter que aguentar. Porque senão... eu gosto demais, velho. Manda eles vir manda eles vir na minha página que eu gosto. Porque no argumento que a gente ganha. Pode deixar aqui. Começa a chorar que eu vendo lenço. É no argumento, cara, que você ganha. Eu sempre falo. Começa a chorar que eu vendo lenço. Vambora. E você vai, argumenta, chega uma hora que aquele que é mais fraco não aguenta, né? Aí já quer... Na verdade, assim, o que você falou é muito legal. Aí já entra o Cardoso em ação. Nada, pode falar. Cara, o Cardoso é mais pra nossa proteção... Que começou com uma proteção, virou uma parceria hoje em dia, né? Cara, muito mais. Já vi de longe. Muito mais amizade do que... É porque, mano, de verdade, eu tenho algumas pessoas que realmente entenderam o rolê. Não só o rolê do mundo, da Terra, mas entenderam que eu sou acesso. Entenderam que as pessoas que estiveram perto de mim prosperaram porque eu sou acesso ao reino. Mas você é muito doido de falar isso, então pega os nomes. Gustavo Lima, Lua Santana, Marília Mendonça, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Fernando Sorocaba. Quando eu tava no mundo, fechou? Os cantores, todos eles famosões. Aí fui pro mundo do desenvolvimento. Aí ficou mais doido ainda. José Roberto Marques, Pablo Marçal. As pessoas que andaram com ele, perto dele, eu fiz um teste. Falei, deixa eu ver se as pessoas perto dele prosperavam. Porque às vezes é uma coisa da sua cabeça, é uma crença. Sim. Não, eu sei quem eu sou. Eu sou acesso, eu sou o rei do acelerar o mundo para Cristo. Mas isso aí é loucura da sua cabeça. Então me mostra o contrário, resultado, não é fruto. É fruto. Olha e vê. Sai, para de acelerar. Pode manter. Acelerar. A escolha é sua de tirar ou colocar. E aí eu fui, porque eu falei assim, muito fácil ir no cabeça da parada. Eu fui testando, eu gosto de testar. E agora eu comecei a falar sobre isso. Eu fui nas pessoas que estavam... Cara, começou a prosperar. Mas por quê? Porque o que te faz prosperar não é o dinheiro, é a informação que lhe é liberada. E eu ser acesso é o fato de eu ter buscado informação e Deus permitir que eu as use. Então eu não sou nada. Quem é Ele? E a pessoa que entender que é o acesso. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Se Ele vive em mim, eu fico pensando, imaginando várias pessoas, porque Ele usou até uma mula, né? Aí depois Ele mandou o filho dele. Acreditaram que era o filho dele? Não. Você acha que quando Jesus voltar, Ele vai falar, ei, voltei? Ou Ele vai ficar testando um a um dos cabeças? Deixa eu ver aqui, se você realmente tem o coração em mim. Com certeza. Deixa eu ver se esse cara... Putz, tem um negócio louco, velho. Quando eu vejo um mendigo, eu paro na hora e falo, pode ser ele.
Já vi esse ponto de vista. Já vi. Não, pessoas até na Bíblia tem. Sim. Ou eu fui lá, você me negou pão. Uhum. Entendeu? E aí eu fico imaginando assim, ó. Pô, se fosse Jesus, um pouco de Jesus dentro de você. Aí quer ir além? Quer? Bah, mano, ela para, tô aqui. Quer ir além? Pessoa tá... Se eu dissesse que é Jesus em todas as pessoas que você negou. Se eu dissesse que é Jesus em todas as pessoas que você negou palco. Em todas as pessoas que você negou prosperidade. Em todas as pessoas que você negou levar elas para o próximo nível. Em todas as pessoas que você falou mal delas. Com certeza. E quando você entende isso, é muito louco, né, cara? A vida fica muito mais leve, né? Leve pra caramba. Quando você entende esse tipo de coisa, fica muito, muito, muito mais leve. Eu não falo mal de ninguém. Eu falo de fato. Você tem que saber reconhecer Jesus na outra pessoa e saber reconhecer quando ela não tá falando por si, tá falando pelo inimigo, tá? Deu uma brecha porque o inimigo usasse ela. É isso aí. Aí você fica totalmente leve. É isso aí. Não tem batalha de sangue. É totalmente leve. Você falou uma coisa assim, muito, muito, muito assim. Eu gosto de confronto. Então eu faço 3 perguntas. Eu sempre falo isso pra todo mundo que anda comigo. Eu falo, mano, falaram mal de você. Quem falou mal de mim? Eu tô devendo alguma coisa? Ou eu entreguei a mais? Quem falou mal de mim tá alcançando alguma coisa pro reino? Quem falou mal de mim pode falar? Como eu te disse, é fácil eu falar da sujeirinha que tem aqui quando eu tenho uma trave no olho. Então, não me afeta, não me atinge. Mas eu gosto do confronto. Por isso que eu sempre estou falando dos fatos. Ah, ontem falaram mal de mim. Bom pra caramba. Porque eu converto a energia. Qual é a conversão da energia? É confrontar. Opa, peraí, se tá acontecendo isso é porque a pessoa tá se sentindo menor, ofendida. Se ela tá falando de mim, aí não tem porquê. Mas falaram mal de Jesus. Pois é, todo mundo que falou mal de Jesus não tinha a capacidade de tocar perto dele. Então tinha que falar mal. Então as pessoas que falam mal de você só não têm a capacidade de falar a verdade. Nem pra elas. Eu só falo, caguei. Alguém fala mal. Pra não ser deselegante, mas vá tomar no seu cu. Você falou que podia falar palavrão. É que eu fico, mano, eu falo assim, velho, eu tô falando muito, daqui a pouco Deus vai me chamar e falar, vem aqui pro lado direito. Aí eu tenho que me manter um pouco na terra. Não, mas assim... Na hora que ele quiser, ele chama. É o que eu falei, a conversa de hoje foi libertadora. Eu tenho certeza que muita gente do outro lado lá... Graças a Deus. Quando a gente tava falando da parte que se identifica, sabe uma parte que eu me senti livre, me identifiquei com Cristo? Quando ele mete o pé no templo em tudo, tá ligado? Top! Irai-vos, mas não pequeis. Pois é. Ali quando eu vi aquilo, eu falei, irmão, esse é o Jesus que eu me identifico. Esse é o Jesus que eu me identifico. E pode falar, é Jesus, filho de Deus na ira. Deus era a ira. Foi o que eu comentei. Deus é ira. Foi o que eu comentei com o Cardoso em relação ao Nantes. Você olha no cara, você vê que ao mesmo tempo que o cara é sangue no olho pronto pra batalha, o cara é coração. Coração com coração. Coração com quem é coração. Pois é. Isso é reconhecer Jesus na pessoa. Se olhar pro Dê cara, a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César. Se olhar, é justamente aí eu falando lá atrás do microfone, nem sei se tá pegando aí, Fabrício. Você não fala nada. Isso é reconhecer Deus na pessoa. É se olhar e falar, como eu costumo dizer, irmão, quer paz? Vamos na paz. Quer guerra? Bora. Vamos na guerra. Tudo depende. Mas a guerra é boa. Sim, pô. Não existe paz sem guerra. Não existe paz sem guerra, não existe conquista sem guerra. Você vai pegar a palavra, é guerra do começo ao fim. É como eu falo, todo mundo fica
Uma coisa que eu costumo dizer também é o seguinte, os pastores não mostram também a realidade de como é no finalzinho da Bíblia ali, Apocalipse, irmão, tiro, porrada e bomba. É isso aí. Não vamos ficar enfeitando, não, falando que é tudo lindo, maravilhoso também, não. É ali, tá pra ali, é a hora que vai chegar e falar, vamos ver os guerreiros que eu preparei. E agora tem a parada do 8º Papa, hein? Entendeu? Tá chegando. Então, isso aí, cuidado com a trombeta. Essa é uma questão que essa aí vai arrumar confusão. Então essa vai arrumar confusão pra caramba. Vamos deixar a galera filtrar esse primeiro. Eu quero essa. Vamos deixar a galera filtrar esse primeiro. Vamos falar de outra hora, né? Irmão, vamos deixar o segundo marcado. Vambora, faça essa visita novamente, nos dê essa honra. Quando você quiser. Agradeço. Tô à sua disposição. Aquele podcast de 30 minutinhos, você esquece. Você nunca vai conseguir isso. Mas agora que você começou a já cutucar, você não vai conseguir isso jamais. Quer deixar algum recadinho? Assim, como é que eu falo, né? Eu sou um cara que eu vou pelas beiradas conquistando espaço. Então, pô, não conhecia. E eu falei, pô, se tiver esse espaço e tal, não sei o quê. E você foi generoso. Aí eu falei, opa, foi generoso, o tempo é generoso. A hora que você chegou, eu já vi que você estava sondando eu para ver o que você ia conseguir. Eu faço isso também. Por isso que eu falei, quando você chegou ali, eu já comecei a olhar, falei, cara, mano, o cara é livre, velho. Não. Um cara que é livre já conquista um monte de coisa. Fala, se vira ali, faz seu café, quer sentar ali, faz aí, usa o que você quer, casa de vocês. E ali eu vi que você estava sondando, falando, deixa eu sondar ele para ver qual que é o que ele vai deixar eu falar. Entendeu? Eu só olhando. A entrega é essa. Falou, vai primeiro ali, vai o Cardoso primeiro, a Márcia primeiro, depois o nosso por último. Falei, entendi. Falei, deixa ele na hora que ele sentar ali. Irmão, microfone seu. Quer deixar algum recado? Quero agradecer ao convite, agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, que continuam e prossigam na busca do seu próximo nível. Quer chegar o mais perto da verdade, né, no caminho e acessar a vida plena. Esse é o verdadeiro conhecimento de Jesus. Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então você precisa conhecer da história dele, entregar a mensagem dele, renunciar. E não deu conta de renunciar, só se arrepende e volta aos caminhos dele todos os dias. Que o dia seguinte é mais uma oportunidade que você vai ter para viver de uma forma generosa, de uma forma extraordinária e de uma forma que você nunca sonhou viver na vida. Se você não conhece esse Jesus, minha sugestão é que você busque hoje mesmo. E tudo vai tentar te tirar do caminho. Só vai em frente. Vai com ele que não tem erro. Cara, você deixou pra mim já. Hoje você finalizou meu podcast. A frase de finalzinho de podcast foi você que fez. Me lembrando, me resgatando de algo que eu falava muito e sempre levei isso muito a sério. Que é, galera, respeitem o seu processo. Forte. Respeitem o processo. Eu sempre falei isso. E falei isso em mentoria, tá? Tô falando mais em mentoria e hoje Paulinho veio aqui e resgatou isso de mim. Quando você falou na hora, cara, sabe quando assim, aquela luzona na cabeça de alerta, assim, falei, cara, respeite o processo. Você aprendendo a respeitar o seu processo, você aprende a respeitar o próximo. E aí as coisas ficam mais leves, como a gente acabou de falar. Sim. Obrigado, irmão. Gratidão. Uma honra, tá? Deus abençoe sua vida. E continue, que esse caminho seu é maravilhoso. Com certeza nós serviremos ao reino juntos. Com certeza. Que Deus multiplique. Parabéns pelo seu trabalho aqui na Terra. Que Deus multiplique imensamente na sua vida. Obrigado por acrescentar aqui no programa. E saiu muita semente daqui, irmão. Pode ter certeza que amanhã a gente vai... vi você lá, o Anderson lá, vocês dois fazendo isso. Vi você lá com o Paulinho. Vai sair muita semente daqui. Vambora. Aqueles que vão começar a seguir falando, não entendi ainda, mas vou correr atrás que eu quero entender. Vambora. E os haters, por favor, comenta aqui, o seu animal. Paulinho vai responder todos, tá? Paulinho já falou que vai responder, vou deixar para ele responder. Galera, paz e prosperidade. Beijão a todos.
diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar.